Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre essa coluna do Guilherme Amado que garante pra gente que a Faria Lima já tá contando com a vitória do Lula ano que vem. Não, porque Lula 4 não tem esse negócio não. Alguns já estão falando em eleição no primeiro turno. Não vai ter nem segundo turno ano que vem. Olha que coisa, hein? Eu vou te falar uma coisa. Eu vou mostrar para você qual é o argumento dele aqui, mas a minha visão é que isso pode ser três coisas. Primeiro, ele só ouviu retardado na Faria Lima, porque tem que ser muito retardado para acreditar nisso. Segundo, ele ouviu a Faria Lully, né? A Faria Lully é aquela parte da Faria Lima que é totalmente lulista. Existe, é pequena, mas existe, né? E terceiro, ele é um instrumento do sistema, ele está ajudando a propagar uma fake news aqui para tentar ajudar o governo Lula a ter mais apoio do Congresso. Eu só consigo ver essas três possibilidades nessa matéria aqui, porque não tem lógica nenhuma isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Operador Schlumberger, Tô Sem Ideia para Apelido e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Guilherme Amado, vocês conhecem, né? Assim, que ele é um operador do sistema, um funcionário do Estado, todo mundo sabe. Ele é o cara que inventou o negócio do Felipe Martins, lá da entrada do Felipe Martins, lá no CBP e coisa e tal, ajudando o Alexandre de Moraes, ajudando o Lula. É o cara que tá ali pronto para ajudar a esquerda, não tem outra coisa não. O cara trabalha para ajudar a esquerda. Mas ele está dizendo aqui, ó, na Faria Lima, conversas já falam em reeleição de Lula no primeiro turno. Vitória de Lula em 2026 é avaliação corrente há tempos. Não, a Faria Lima já dá por certo o Lula ganhando no primeiro turno, né? Onde já tem gente falando até em reeleição no primeiro turno. Ih, caramba, Faria Lima. Bom, lembra que a Faria Lima é aquele pessoal que achava que o Lula ia ser bom para o Brasil, né? Que ia fazer uma boa economia para o Brasil, né? Então, para você ver como é que pode ser mesmo o pessoal retardado da Faria Lima que está falando essas coisas aqui. O Henrique Meirelles, Armínio Fraga, esse pessoal meio lesado das Faria Lima, que depois vem com, ai não, agora boa sorte aí, tchau aí, porque viram que deu merda, né? O Lula de humor. Exatamente, né? E vocês achavam que não ia, né? Aqui, ó, a maré positiva do governo Lula, que engloba a grave crise do bolsonarismo. Grave crise do bolsonarismo o pessoal prendeu o Bolsonaro, né? Prendeu na mão grande, na força grande o Bolsonaro. Atingiu definitivamente os humores da Faria Lima. Se nos últimos meses o favoritismo de Lula à reeleição vinha sendo a tônica das conversas e análises entre banqueiros e investidores, as avaliações agora vão além. Já tem gente falando até nas chances do presidente ganhar no primeiro turno. Nem vai ter segundo turno, acabou, ganhamos, bota a faixa no Lula. Aqui, ó, a leitura da Faria Lima sobre o bom momento do Lula passa pelo que se entende como acertos políticos diante da crise com os Estados Unidos. O presidente, afinal, encontrou no discurso da soberania um fator de aglutinação do governo até então apagado de pouca... Caralho, quem acredita nisso, bicho? Que porcaria de soberania esse negócio todo. Isso é uma besteira danada. Ninguém compra essa porra de soberania, ninguém comprou esse troço. Só na cabeça desse pessoal que isso... Porque o interesse deles é o seguinte, é dizer que o Eduardo Bolsonaro fez errado. O Eduardo Bolsonaro se ferrou. O Eduardo Bolsonaro errou e não sei o que lá. Então, não, porque tá vendo, ajudou o Lula e coisa e tal. Eles estão insistindo nesse papo como uma grande falácia. Por quê? Porque o Lula tá na merda. O problema deles é isso. O Lula tá na merda, a oposição, até o Centrão tá saindo do governo em direção à oposição. Então, eles querem manter o Centrão no governo, porque sem o Centrão o Lula não faz nada, né? Aqui, ó. Para além do discurso que tirou da direita a retórica do patriotismo em defesa do Brasil, caramba, que lógica tem isso, cara? Desde quando tirou da direita o patriotismo e coisa e tal? Desdobramentos políticos da posição do Lula foram amplamente favoráveis nos dois palcos, na ONU e na Casa Branca. O Trump falou em química excelente com o presidente, conversaram no telefone semanas depois. Ou seja, eles continuam insistindo que essa conversa com o Trump e com o Lula vai dar alguma coisa. É por isso que eu falo para vocês. A gente sabe que essa conversa não vai dar em nada. Isso daí é jogada do Trump para atrair o Lula, para tirar do Lula o argumento que o Lula tinha, que era mas o Trump não quer falar comigo. Como é que não quer falar contigo? Ele falou, começou contigo e coisa e tal, não tem nada. Aqui, ó, os efeitos práticos do recuo de Trump, figura instável e inconfiável, ele já sabe que vai dar merda. Por isso que ele ficou falando que é figura instável e inconfiável, porque ele sabe que vai dar merda. Ainda não foram vistos. As tarifas americanas seguem em vigor, embora com diversos setores fora das sanções desde o início. Diversos setores menos importantes, os setores mais importantes estão todos sancionados. E Alexandre de Moraes segue enquadrado pela Lei Magnitsky. Que não, você errou aqui, o Guilherme Amado, você falou arbitrariamente, não.
justamente, honestamente, de forma muito justa, sancionado pela Lei Magnitsky. Ou seja, não mudou nada, não tem nada para comemorar ainda. Mas, diante do que se anunciava, um cenário absolutamente conflagrado, Lula avançou algumas casas na pacificação das relações. Que casas que ele avançou, cara? Não avançou nada, não avançou casa nenhuma. É o que eu falo para vocês, das duas uma, ou ele está falando com a Faria Lully, que é aquela meia dúzia de idiotas na Faria Lima que acreditam no Lula ainda, né? Armínio Fraga, Henrique Meirelles, esse pessoal, ou ele tá, sei lá, tá inventando isso da cabeça dele, porque só pode ser isso, não tem outra alternativa, cara, não tem o que dizer disso daqui, né? E o que eu acho legal disso é que eu fico satisfeito com isso. Eu torço mesmo para deixar claro que o pessoal compre mesmo essa narrativa de que não porque o Lula tá negociando, porque o Lula tá fazendo. A minha visão é que o Lula já desistiu dessa negociação. Ele já conversou com o Mauro Vieira, já viu que não vai ter nada e já desistiu. A prova disso é que ele já começou a bater no Trump de novo. Esse pessoal não se tocou desse negócio, né? Ou fingem que não estão se tocando desse negócio. Que o Lula já voltou a bater no Trump. Falar que não, que se atingir a América Latina, que nós vamos reagir, que vamos reagir com mão forte, com pulso firme, não sei o que lá, e pipipi, popopó. O que não faz sentido nenhum. E o mais curioso é que a própria argumentação dele aqui contradiz uma coisa com a outra, né? Porque ele fala que é negócio da soberania, defesa da soberania. E quais são os dois fatores positivos que ele fala do Lula nesse momento? Um deles é a defesa da soberania e o outro é negociar com o Trump. Ué, negociar com o Trump significa ceder, meu amigo. Significa ceder. Ué, se você vai negociar, você tem que ceder alguma coisa. Não tem esse negócio, não. Então como é que as duas coisas podem ser positivas? O Lula acha que o positivo é só bater no Trump, né? Porque para ele encara isso como positivo. Ele acha uma coisa muito bacana e coisa e tal, embora não seja, né? E, por outro lado, negociar com o Trump só pode dar problema para o Lula. O Lula sabe que não vai dar certo isso daí. Então não tem como dizer que as duas coisas são boas. Se uma coisa fosse boa, a outra não era. Se a outra coisa é boa, a um não era. Isso tudo aqui é o quê? Isso aqui aponta para o que eu falei. O mais provável é a terceira opção. O Guilherme Amado está agindo como agente do sistema, como propagandista do sistema. Por quê? Porque o Lula está com problema. Aqui, ó, partidos do Centrão se movimentam para 2026 e se afastam do Planalto em votações na Câmara. O movimento reflete desgaste político e reposicionamento de legendas. E qual que é a maneira que o Lula precisa para recuperar o apoio do Centrão? Porque senão, se não pegar o apoio do Centrão agora, ele vai ficar um ano sem aprovar nada no Congresso que não seja... Aliás, ele já não aprova nada aqui no Congresso que não seja interesse do Congresso também, né? Mas esse tempo agora é crucial, porque é perto da eleição. Então, se o Lula realmente perde o controle do Congresso agora, ele vai se ferrar para as eleições lá. E qual que é a maneira do Lula garantir apoio do Congresso? Você fala, não, tem mais 4 anos de Lula aí, vocês têm que me ajudar, que senão vocês vão perder as boquinhas tudo, 4 anos e coisa e tal. A essa altura, os partidos do Centrão já falaram, mais um ano de governo Lula, deixa pra lá, a gente abre mão das boquinhas, abre mão dos carguinhos e a gente vai para ganhar a eleição de 2026, né? Se convencer que o Lula vai ficar mais 4 anos, né, aí o pessoal muda de lado. Eu, sinceramente, acho que não. Acho que ao contrário, a Faria Lima já tá vendo que o Lula vai cair em 2026. Sabe por que eu digo isso? Por causa disso daqui, ó, Ibovespa. Ó, tá em alta. Se você pegar nos últimos 6 meses, quando o pessoal acha que o Lula tá mal, a Ibovespa sobe. O Lula começa a ficar bem, que foi justamente o efeito Canadá, aí o Lula perde, aí começa a cair a Bolsa. Porque a posição da Bolsa é essa. O pessoal quer investir no Brasil na expectativa que o Lula caia ano que vem. Então você está comprando a ação na baixa agora, vai valorizar ano que vem. Então beleza. Se o Lula vai ganhar a eleição, já sabe que vai ser merda a economia brasileira. Então você não tem que vender Brasil. Então é o contrário, né? A Faria Lima não está confiante na vitória do Lula, ao contrário, está achando que o Lula vai cair mesmo. Isso aqui é só papo de propagandista. Não é à toa que o Brasil 247 tá animado nisso daqui, tá achando lindo aqui, gostou muito aqui do Brasil 247, dessa fala do Guilherme Amado, né? Mas é só isso mesmo. E eu fico feliz, de novo, fico feliz que estejam apostando nesse negócio da negociação com o Trump, porque eles vão quebrar a cara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.